Juro que até que meu sonho de um mundo onde a dignidade, a honra e a justiça sejam a realidade que compartilhamos, nunca deixarei de lutar. Nunca! O que aconteceu com Manchester Black após a história do Superman contra a Elite? Ele retornou mais tarde para se vingar, envolvendo Lois Lane no processo. Mas a reação do Superman custaria a vida deste vilão. Antes de chegarmos a essa parte da trama, talvez você queira saber alguns detalhes importantes, caso tenha visto apenas o filme. A história original é da 775 de 2001. O que há de engraçado sobre a verdade, a justiça e o estilo americano? É uma história muito curta, com apenas 39 páginas e bem mais simples que a adaptação. Embora a trama e o épico diálogo do Superman sejam mantidos em ambas as versões, o que é o mais importante. Para resumir, no quadrinho Manchester, Black não perdeu seus poderes permanentemente, ao contrário do que foi insinuado no filme. Mas essas habilidades foram desligadas tempo suficiente para confiná-lo em segurança e evitar que causasse problemas. Após ser processado pelo governo, ele integrou o Esquadrão Suicida. Mais detalhes sobre ele só seriam conhecidos até a chegada do Superman. Batalha final. Subitamente, os amigos de Clark Kent passaram a ser atacados. Seus pais, colegas de trabalho e, com o tempo, até seu ex-professor da escola e ex-treinador de futebol. A bibliotecária. Enfim, qualquer pessoa que em sua vida teve algum contato com o agora repórter. Uma grande galeria de vilões apareceu durante esta aventura, desde os mais tolos até os mais difíceis de combater. Mas todos tinham a intenção de assassinar alguém. E pouco a pouco, ataque após ataque, Superman começava a perder a paciência. Isso sim, sempre procurou que os civis saíssem ilesos. Não passou muito tempo antes de que Superman percebesse que algum de seus inimigos havia descoberto seu segredo. Por sorte, ele tinha um plano de contingência para esses casos. Com a ajuda de Lois, eles convocaram todos os conhecidos de Clark e os colocaram em segurança em uma instalação protegida por John Henry. O Superman convenceu essas pessoas a permanecerem aqui até que o perigo passasse e todos seguiram suas instruções. Todos exceto Lois, que logo teve que abandonar o local para cumprir seu trabalho de repórter e investigar. Quem era o cérebro por trás dos ataques ao Kryptoniano? Superman continuou lutando pelo resto do dia, ganhou cada combate e em um respiro aproveitou a oportunidade para ir buscar o presidente. Lex Luthor, um bom candidato a ser o responsável por isso? Mas não era ele. Alguém havia revelado a identidade do super-herói, e para surpresa do próprio Clark Luthor, não fez nada com essa informação. Pouco tempo depois, os ex-membros do que uma vez foi a Elite também apareceram aqui para matar Lex Luthor. Surpreendidos com a presença do Superman, com quem não esperavam se deparar, Menagerie parou de lutar pedindo ajuda ao Superman, dizendo que não eram eles que estavam fazendo isso. No entanto, caiu repentinamente no chão. Antes de mencionar qualquer outra coisa, o autor tinha tudo sob controle e atacou diretamente em seu cérebro para evitar que arruinassem seus planos. Estava claro que o inimigo a ser vencido era Manchester Black, mas não se sabia onde ele estava. Goldcast também desconhecia o paradeiro do maldito, e apenas pediu ao Superman que não se contivesse quando o encontrasse. O cara tinha que morrer devido ao quão perigoso ele era. Mais inimigos surgiram e, infelizmente, Manchester Black encontrou Lois Lane. Tudo estava saindo como planejado, enquanto Superman continuava imerso em combates que pareciam não ter fim. Lois foi torturada mentalmente por esse sujeito. Ele a fez lembrar daqueles horríveis anos em que era maltratada pelo seu pai. Estava imersa em um pesadelo. Quando o herói chegou para o resgate, já era tarde demais para salvar sua esposa. Ele a encontrou no chão, assassinada por aquele homem que ela humilhou há algum tempo. Manchester Black encarregou-se de zombar do herói enquanto fazia ele perceber que todo o sistema pelo qual o Superman lutava era apenas lixo. Seus ideais eram antiquados e não funcionavam. Não adiantou nada prender este inimigo na prisão? De qualquer forma, o próprio governo o usou secretamente para seus próprios fins, até fez alguns favores ao Luthor. Superman simplesmente perguntou por que ele teve que fazer isso, e a resposta era simples: porque ele o odiava. Manchester insistia que o mundo real era cruel e hostil, afirmando que o Superman desconhecia essa realidade. Ele causou essa tragédia para torná-lo humano? De repente, uma briga entre os dois começou. Superman estava tão enfurecido que não tolerou nenhuma piada de seu inimigo sobre sua tragédia. Manchester caiu muito rapidamente e, enquanto estava no chão, repetiu aquele discurso do Kryptoniano sobre sonhos. Ele recitou do começo ao fim, mencionando também que o Superman simplesmente não poderia existir no mundo real. Não era possível. Imediatamente, o corpo de Manchester foi erradicado pela visão calorífica do Kryptoniano. Nunca estive tão cheio de raiva. Sinto que a vida se estremece até o nada diante de mim e eu sorrio.
E Lloyd continua morta. E meu coração ainda está cheio de ódio. A única coisa que consegui foi me matar. Há uma parte de mim que quer te matar bem aqui, agora mesmo, pelo que você fez. E eu posso fazer isso? Eu sei que posso, mas isso finalmente desfaria tudo pelo qual lutei toda a minha vida. E o que é pior, desonraria os princípios que Lois e eu mantivemos em nossos corações, os princípios pelos quais ela morreu. Não quero desonrar minha esposa por sua causa. De volta à realidade, Manchester Black está incrédulo com o que Superman acabou de dizer. Ele explica mais uma vez que acabou de matar a mulher que ama e não entende por que Superman não lhe deu sequer um único golpe. Segurando o corpo sem vida de Lois nos braços, Clark esclarece algumas questões. Em primeiro lugar, que por nenhum motivo iria matar Manchester. O plano de provocá-lo e quebrá-lo havia falhado. A vingança não é justiça. Ele apenas colocaria Lois em segurança e voltaria para capturar o sujeito para que fosse devidamente preso. Passaria a vida garantindo que ele jamais escapasse de novo. Black simplesmente ficou sem palavras e depois de alguns segundos perguntou novamente se ele realmente não iria matá-lo. Superman respondeu apenas, jamais. Após explorar a mente de Clark e constatar que ele não mentia, Manchester desfez a ilusão provocada. Lois Lane estava bem, estava viva. Eles se abraçaram sob o olhar de Black, que repetia seu plano entre dentes. Queria ser assassinado apenas para que depois Superman percebesse que Lois esteve viva todo o tempo. Seria um erro que o atormentaria para sempre. No entanto, Black nunca acreditou que este herói seria impossível de quebrar. Manchester retirou-se enojado do local. Também apagou a memória daqueles a quem contou o segredo do Superman. Sentou-se na cama do seu pequeno apartamento enquanto meditava. Quando criança, sonhava com coisas infantis. Depois vi essas crianças sendo queimadas, espancadas, molestadas e assassinadas, e eu acreditei que tudo era assim. Então te encontrei e odiei que me fizesse sentir de novo como uma criança sonhadora. Mas é sobre isso, não é? Você era real? E eu me tornei um super vilão miserável. Manchester Black se suicidou, acreditando que não tinha mais propósito na vida. Esta história ocorre no cânone principal antes de Flashpoint durante os Novos 52. Manchester reapareceria, agora com um papel distinto, e posteriormente retornaria na Era Rivered, com um papel e imagem mais próximos do tradicional, embora com o cabelo preto em vez de roxo. Recentemente, ele apareceu novamente ao lado do Superman na história Superman e a Autoridade de Grant Morrison. Este título provavelmente influenciará bastante o futuro do universo cinematográfico da DC e deste kryptoniano. Já vimos o que aconteceu com Batman após ser expulso da Liga da Justiça. Agora vimos o que ocorreu com Manchester e Superman depois do primeiro confronto entre eles. Você gostaria de ver mais vídeos sobre este tema? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado pela visita, amigos. Se gostaram do vídeo, ajudem-me muito com uma inscrição. Da minha parte, não tenho mais nada a dizer. Meu nome é Alex, para o canal de Negaio. Até logo, não obrigado.